Fala, gente, tudo bom? Estamos de volta com mais um Papo de Mestre com o mestre Shang Li e nosso convidado hoje é o mestre Franklin. E aí, mestre Franklin? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Tranquilo? Mais ou menos, Tá né? nervoso? Não sou muito bom com microfone, não, mas Esquece, bota pra baixo, esquece o microfone, entendeu? E vamos falando. vamos dar conta. Diz pra mim, quem é o mestre Franklin? Sou o mestre Franklin de Castro, tenho 42 anos, sou faixa preta sexto dan, responsável pela equipe Reação de Taekwondo, tenho a sua sede em Santa Cruz, a sede principal em Santa Cruz, filiada ao Instituto Nanholi, e hoje temos cerca de mais de 50 faixas pretas formadas pela equipe Reação e o grão-mestre Chang Li. Quanto tempo você pratica Taekwondo? Eu comecei a praticar Taekwondo em 1992. Professor e hoje mestre Alcides, ao qual tenho muito carinho e respeito, uma pessoa fantástica, sempre foi muito fiel e muito leal ao grão-mestre Nanholi e continua no Instituto sendo fiel e leal ao grão-mestre Chang até hoje. Então comecei em 1992, né, uma história meia doida, naquela época todo mundo gostava de luta. Meia doida, né? é ótimo. Meia doida, né? O pessoal gostava de luta e eu era tarado por luta, né? Gostava de ver Karate Kid, Van Damme, né? Coisa daquela época, né? E fui buscar um lugar para... Queria fazer Kung Fu. Olha. Eu queria fazer Kung Fu, queria fazer Taekwondo, última forma, queria fazer Karatê. Até que um amigo meu, um amigão, falou, vamos ali que eu treino Taekwondo, com essas palavras, né? Taekwondo, e para você conhecer, eu olhei assim, o Taekwondo, nem sabia o que era. É esse? Falei, deve ser um negócio ruim pra caramba, negócio de bastão, um negócio feio, mas vamos lá. E fiz a primeira aula e me apaixonei. Quando eu saí de lá, caraca, o negócio é espetacular. E assim começou. Começou ali e dali foram várias histórias. E você, Shang? Qual a sua primeira lembrança do Franklin treinando? Cara, minha primeira encontro com o mestre Franklin foi muito bom, não. Como é que foi? Eu gosto dessas histórias. Conta aí. Foi muito bom, não, porque eles tinham umas desconfiança comigo aí que eu vim saber depois. Né? A gente estava num evento lá em Macaé. Foi quando a Ana Maia, né? Porque depois da morte do meu pai, eu vim encontrar o Franklin depois da morte do meu pai, né? Porque Você chegou a treinar com o mestre Nanholi? Eu cheguei a fazer os exames de faixa com o mestre Nanholi, até a faixa azul com ponta vermelha. E depois é que foi dando continuidade com o grão-mestre Chang. Entendi. Continua. Então, eu acabei encontrando através da Ana Maia, porque o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, dividiu o grupo, né, do meu pai. E teve um grupo que acabou indo para um lado e teve que permaneceu, né? Então a gente acabou afastando um pouco. E depois de um tempo, a Ana, sempre gostando muito do Taekwondo, ela fez muito contato comigo também, não entendia porquê da divisão. E dentro de num campeonato em Macaé, ela conseguia unir. Aí foi quando ela falou, não, vai em Macaé, vai lá no evento, conhecer. Então, é uma pessoa muito boa e tal. Aí foi quando eu encontrei o mestre Franklin. Aí ele pode contar que é ele que teve as doideiras. Qual era? Fala aí. Essa história é engraçada. Essa história é engraçada, porque, como o grão-mestre Chang falou, né, infelizmente, com a morte do mestre Nanholi, houve uma divisão. E eu sempre gostei muito de Taekwondo, estava treinando e também estava começando a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, eu levei alguns alunos para um campeonato lá em Macaé. E tinha algumas pessoas que falavam no mestre Chang, né? E falavam mal. E falavam mal. Mas era a metralhadora giratória ali do Arnold Schwarzenegger falando mal.
E eu tive a oportunidade de conhecer ele nesse evento. Então, quando ele chamou para conversar, eu até falei com a minha esposa na hora, eu falei, vamos ver, acho que vai dar ruim, porque na época eu era meio... Aí eu falei, acho que vai dar ruim, mas vamos lá. Então nós conversamos. Quando eu voltei para perto da minha esposa, eu falei, tem alguma coisa errada. Ou esse não é o mestre Chang que falaram? Ela ficou assim, como assim? Falei, ou a Globo tá perdendo muito dinheiro com esse cara, que ele é um artista, ou tudo que falaram tá estranho. Porque eu esperava uma outra pessoa. E quando eu conversei com ele, eu vi uma pessoa completamente diferente. Então, isso foi uma coisa cômica. Claro que na hora gerou uma dúvida, e é bom. É bom quando você tem dúvida. Quando você tem dúvida, é porque sinal que algo tá errado. Sim. E ainda bem que teve essa dúvida, porque eu só tenho opinião formada daquilo que eu tenho certeza, e certeza absoluta. Até ali, eu achava que tinha certeza. Quando criou a dúvida, eu falei, opa. E aí eu comecei a pagar para ver. E chamei outras pessoas comigo, que é o meu amigão de treino, o mestre Fábio Brasil. Eu falei, Fábio, fui conhecer o grão-mestre Chang e nada do que me passaram pra gente, bateu não. Depois teve um segundo encontro lá em Uaíba, e aí ele foi comigo naquele encontro. Quando saímos de lá, ele ficou assim também espantado. Eu falei, Fábio, eu vou pagar para ver, e você, tô junto. Mas eu ganhei um prêmio. E o Oscar vai, para. E foi assim, Bacana, mas foi uma coisa isso. engraçada, mas foi Tensa. muito bom. Tensa. Né? Foi tenso até porque tinha muita gente. Eu imagino. Muita gente na dúvida, mesma dúvida. E tu vê como é que as coisas são construídas, né? Como Deus é muito bom, né? A Ana, uma persistência, né? Uma insistência dentro do Facebook, na época. Mandando mensagem, pedindo para encontrar, porque o filho dela, o Átila, Maia, treinava, um excelente atleta. E ela fomentando, acreditando, buscando pessoas, né, que realmente tivesse comprometimento dentro do taekwondo. E ela insistiu muito. E ela foi uma das provedoras desse encontro. Essa aproximação, né? Não só com o Frank, como um grupo. Sim. Aí, depois disso que foi marcada essa reunião. Legal. Aí é onde o nosso trabalho cresceu, né? Se organizou mais e cresceu. Aí veio um grupo e tem mais história, mas aí a gente é um aprendizado. Fica para um outro papo de mestre, né? É muita história, porque eu imagino, quantos altos e baixos. 15 anos? 15 anos. Pô, imagina a quantidade de história. Altos e baixos que a gente vai aprendendo com a vida. Mas assim, tudo tem um lado bom, né, da história, porque hoje as pessoas que passaram lá no início, nessa reunião, são amigos, né? E o trabalho continua. Legal. Entendeu? A amizade continua, o contato continua. E isso é bom, porque gera uma concorrência sadia, porque são pessoas que... Porque no início não era sadia. Essa pessoa falava muito mal, mas não dava condições da gente mostrar a nossa verdade. E hoje, por ter acontecido isso, né, esse grupo está em paralelo, fazendo cada um trabalho excelente, mas sabendo como é o nosso trabalho. Então fica muito bom para a gente. Existir uma concorrência, né? Sim. Isso até nos fortalece. Sim. Tanto fortalece eles como a gente. Então, sim, claro. E é bom para o esporte. E você, Frank, atualmente você dá aula? Continua dando aula? Sim, desde que quando comecei, na verdade é uma batalha da aula, mas desde quando comecei até hoje só cresceu, graças a Deus, e graças ao apoio também do grão-mestre Chang, porque nunca deixou de apoiar, incentivar, acreditar, de estar presente. Então hoje são 4 academias que eu dou aula. Eu dou aula. Você é o professor direto? Professor direto em 4 academias em Santa Cruz. E ainda tem mais alguns professores formados pela equipe Reação. Quantos faixa preta você já formou? O Franco já formou? Porque você é sexto dan, você também já é mestre já há algum tempo. Assim, eu nunca...
Parece demagogia, mas não é. As pessoas que me conhecem sabem como eu trabalho, como eu falo. E eu sempre digo que eu não formei, nós formamos. E é verdade, eu não faria nada sozinho, seria muito difícil. Então nós formamos 59 faixas pretas. Nós temos 59 faixas pretas formados pela equipe Reação. Desses 59, já tem algum mestre? Tem 4 mestres. Olha que legal. Tem 4 mestres quarto dan. E curiosidade, né? São 4 femininos. Olha que bacana. E tem cada um a sua particularidade, seu destaque, né? A mestre Paula, mas não porque ela hoje tem mais, né? Tem o Fábio, tem o... Não. junto, né? Tem da equipe Reação. Tem a Stephanie, Alexandra, Cade E Paula. e Paula. E quantos desses 59 dão aula hoje? Porque saíram faixa preta, se formaram faixa preta e estão dando aula. Nós temos aí, dando aula, 9 faixas pretas dando aula. E por que eu faço essa pergunta? Que aí você vê a coisa se propagando. Entendeu como é que é? É uma nova camada. Então veio teu pai, mestre Nanroli, mestre Chang. E sabe qual é o legal disso? E a coisa vai se propagando. Porque o grão-mestre Chang, ele falava muito comigo lá atrás, acho que ele vai lembrar disso, você só forma atleta, você precisa formar professores. E eu vivia competição, porque assim, eu via os meus alunos, era a extensão daquilo que eu não consegui ser, eu não pude ser. Eu entrei também, desde que eu entrei para a Brigada Paraquedista com 17 anos, então eu tive que me ausentar um pouco, eu não pude dar continuidade. Então, quando eu consegui dar aula, era como se eu estivesse ali dentro. E formei muitos atletas, graças a Deus, muitos competidores, formamos, né? E o mestre Chang, ele falava, você tem que formar professores, porque você só está formando competidores. Para dar continuidade. E foi difícil. O dom dele de formar atleta estava aí perfeito, ele tem. Porque ele consegue, né, descobrir muitos atletas competidores. O Fabrício é um. Tem que ter um olho clínico, né? Só que eu falei assim, Frank, você precisa expandir. Você tem que expandir e para expandir tem que ter professor. Tem que ter porque assim você vai conseguir descobrir mais atletas. Porque você fica muito limitado. Sim. Hoje, por exemplo, 4. Fica mais fácil você descobrir atleta em 4 unidades ou em 9 unidades? Em 9, é claro. Quanto mais gente. Então, o nosso hoje, nós temos... Tira uma média. Frank, um mestre, bota base de 10. Vou botar uma média pequena aí do nosso trabalho de 70 núcleos. Para baixo, né? Sim. Então, tá baixo. Uma comparação fazendo com o mestre Frank. Então, a gente trabalha em tantos municípios, vou dar uma média de 70 núcleos. Certo. Então, porque o nosso trabalho é descobrir atletas, talentos, dar oportunidade. Então, a gente sabe que dá mais oportunidade para eles, quanto mais a gente consegue expandir. Sim. Então, são 15 anos, 20 municípios. Se ser mais 15 anos, são 40 municípios. Sim. Seria a nossa meta. É isso aí. É lógico que a gente pode fazer uma mudança, né? Mais apoio e mais... A probabilidade de acelerar muito e ganhar tempo. É o que a gente está buscando. Entendi. E essa visão do grão-mestre é super importante, porque na verdade eu mesmo não enxergava dessa forma. Se você não tiver alguém realmente, mesmo você como mestre, você não tiver alguém por trás de você para te orientar, você pode às vezes estar perdido e não sabe, porque eu não sabia que tinha mais caminhos. Eu vou dar o exemplo do André. O André era um faixa preta dando aula no Senador Camará. Se na época ele insistisse só em atleta competidor, ele não ia descobrir o Fabrício. Sim. Porque o André é formado por você. Formou faixa preta contigo. Aí foi dar aula no projeto do Senador Camará e apareceu o Fabrício. Ó, tá vendo só? Fabrício, para quem não sabe, depois assiste aí o outro episódio nosso que a gente entrevistou o Fabrício da seleção paralímpica, campeão pan-americano. E me diz o seguinte, Frank. Você sabe, né, obviamente, que o mestre trabalhou na confederação. E você teve uma proximidade com ele durante esse trabalho. E pelo teu olhar, tá? O que foi a contribuição do trabalho dele para a confederação e para o taekwondo durante o tempo que ele ficou lá? Seriedade. Pois é, eu sou suspeito porque eu estava lá também
junto, né, com o grão-mestre, e nessa batida eu pude acompanhar o que eu já acompanhava no meu dia a dia. Vou dar um exemplo e vou entrar em outro. Exame de faixa no Instituto Nanroli. Acabou o exame de faixa e uma vez o grão-mestre Chang pegou a vassoura e estava varrendo o Instituto Nanroli. Eu vi aquilo, imediatamente eu peguei uma vassoura e já peguei outras, botei meus alunos para me acompanhar. Eu não poderia ver o meu grão-mestre varrendo e eu ficar de braço cruzado. Então, assim, dei um exemplo dizendo que eu ia citar outro. Eu vi também grão-mestre dentro da própria CBTKD, ele não mudou a pessoa por conta de cargo algum. Ele foi secretário-geral, mas não deixou de ser a pessoa mestre A essência, né? A essência continua. Seria muito fácil eu falar aqui só da parte burocrática, o qual eu vi ele ajudando não só o Rio de Janeiro, mas até outros estados, que era a função do secretário-geral. Isso que eu ia falar, minha função. Que era a função do secretário-geral. Então seria muito fácil eu citar isso, mas uma das coisas que eu acompanhei e pude continuar constatando é que o cargo não muda a essência do mestre Chang. Legal. Porque inúmeras vezes eu como trabalhava como coordenador dos staff, a gente muitas das vezes ali carregando o tatame, ajudando na montagem, na desmontagem, o mestre Chang estava lá junto com essa mesma equipe, fazendo a mesma coisa, carregando, montando, desmontando. Quer dizer, não tinha frescura, né? Não colocava o cargo à frente de nada. Não, pelo contrário. Isso servia de exemplo. Os atletas viam aquilo e se motivavam mais. A fazer. Se motivavam mais. Então, assim, esse exemplo... Eu costumo dizer que palavras se perdem e o exemplo se arrasta. O exemplo fica. O que eu falei agora, lembrei até, um aluno faixa preta, Rômulo, né? O Rômulo, ele postou há um pouco tempo atrás a foto do grão-mestre Chang lá próximo à bandeira com a vassoura esse dia e um pouco mais atrás com a outra vassoura. E ele postou, né, exemplos. E na verdade é isso, porque é o exemplo mesmo. Porque seria muito fácil ficar sentado e vai lá e faz, vai lá e faz. Isso todo mundo já faz. Isso todo mundo faz. E aí é o seguinte, todo mundo sabe que o mestre está vindo candidato. Né? Ou melhor, o mestre está candidato, deputado estadual na próxima eleição. E você acredita que esse trabalho que ele fez na confederação, ele vai estender isso para dentro da política, para dentro da Alerj? Não tem como ser diferente. Não tem como. É o que nós estamos dizendo aqui sobre a essência. Eu acho que vai melhorar ainda mais, vai melhorar ainda mais. Quando eu digo acho, porque eu não posso falar assim, já entramos, eu tenho fé que nós vamos entrar. Então eu acho que está só por causa disso aí, mas eu tenho certeza, não só da capacidade como gestor de alguma coisa, não é só da capacidade como gestor, e sim da sua essência como pessoa. Porque, que é muito importante, porque lá você vai lidar com vidas, né? Sim. E a gente vê, infelizmente, pessoas aí que aqui é uma coisa, ali é outra completamente diferente. A gente vê pessoas, infelizmente, que estão lá exatamente pelo contrário do que você acabou de dizer. Elas estão lá só pelo cargo. Só pelo cargo. Né? Só pelas benesses, só por tudo aquilo que é o contrário do que você acabou de dizer, que são características. Não é nem só na política. Infelizmente, em todo lugar isso acontece. Basta... Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. É verdade. Então, olha só, na política, em qualquer lugar isso acontece. E, Chang, a maior dificuldade assim, que você encontrou na confederação, quando você chegou lá e se deparou, o que te faz lembrar uma dificuldade que, caramba, isso aqui vai ser um desafio para botar ordem? Quando eu cheguei na confederação, a gente tinha um desafio enorme, porque ela estava com um problema financeiro, né, pela gestão anterior, e muito endividada. Então, a gente teve que fazer um trabalho de recuperação financeira, que é fazer toda a prestação de conta. Que não é fácil. Para poder tentar liberar a verba que as confederações têm direito, que é a Lei PIVA, através do Comitê Olímpico Brasileiro.
Então iniciamos, né, com esse trabalho, uma equipe, né, junto. Eu como secretário-geral, a gente organizou, né, com a autonomia que o presidente me deu e o vice-presidente para poder trabalhar. Conseguimos, né, com trancos e barrancos, a gente conseguiu organizar todo o orçamento, prestação de contas, aonde o presidente assumiu uma responsabilidade, né, colocando o CPF dele lá. Depois dessa prestação, o que não conseguimos, ele assumiu, né, essa dívida, e a gente conseguiu liberar a verba para fazer a confederação funcionar. Legal. Aí no meio do caminho, a gente conseguiu liberar uma verba do Comitê Paralímpico, né, que o Parataekwondo cresceu muito, e deixar então a confederação com uma vida financeira muito boa para trabalhar. Então foi maravilhoso isso. E hoje a confederação está caminhando bem. Tá com e a tendência é só crescer. Muito boa, uma administração muito boa. Fica lá durante 5 anos. E só alegria. Maravilha. E Franklin, estamos chegando infelizmente ao final da nossa conversa. E eu queria te pedir o seguinte... Logo agora que eu já estava me acostumando com o microfone. Já estava acostumando, né? Mas aí você volta, a gente chama de novo. Tá? Eu queria te pedir para definir o mestre Shang com 3 palavras. Olha lá, hein, pô. 3. 3 palavras, então. É difícil, tá? Porque realmente eu precisaria de mais de 3. Mas... Então eu vou fazer o seguinte, para facilitar você. Tá? 3 características, pronto. Marcantes. Hombridade, companheirismo e caráter. Isso marca a jornada dele, pela sua visão, Com certeza, dentro desse trabalho que ele desenvolve. Foi a aposta que eu e o meu amigo mestre Fábio Brasil fizemos em Uaíba. Apostar, e você? Tô junto. Foi assim que tudo de verdade começou. Depois de Macaé, que a Globo perdeu, ali a Globo começou a cair. Não, aí você viu que ela não perdeu nada, né? Porque ele não estava atuando. Era verdade. Era verdade. Era verdade. Bacana. Então, torcendo para que a gente consiga esse nosso novo intento, é colocar o mestre Shang na cadeira, na LERJ, para que ele possa, para que ele possa ampliar esse trabalho, né, e atingir mais gente, mais pessoas sejam beneficiadas, que possam surgir mais professores, mais mestres e deixar esse legado bacana por aí. E o importante, né, diante de toda a conversa aqui com o mestre Franklin, é que o tempo é curto, né? O tempo está muito curto, mas que as pessoas tentem, pelo menos através da rede social, conhecer um pouco mais da nossa história. Né? Então, você contou um pouco, porque são 15 anos de história, com esse tempo não tem como contar tudo, mas se puder seguir na social, é bom, porque a gente está disponibilizando bastante material, contando toda a história que a gente faz na área de educação, na área de esporte. É importante. Maravilha. Trabalho. Então, mestres Franklin, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Mestre Shang, até a próxima. Até a próxima. Vocês, obrigado por terem ficado até agora. E até o próximo Papo de Mestre. Fiquem com Deus. Um abraço forte.